Iniciando gravação. Gente, a gente está sendo gravado, tá? Toda aula tem que ser gravada para disponibilizar vocês vai via e-mail e via aba também. Tá? É mais fácil dessa forma. Bem, Univar. Vamos lá. Vocês estão cansados hoje? Bom dia, professor. Bom dia, galera. Enfim, ouvir sua voz. Quando você não fala, eu digo assim, tem alguma coisa errada. São duas pessoas que tem alguma coisa errada quando não fala. É Ademar e Kiko. Não desprestigiando Jaque, que tomou a pílula da felicidade, tá falando pra caramba. Então. Adoro. É porque eu tava fazendo aqui um prato de batata com frango, varão. Aí. Ele não oferece a ninguém, que é interessante isso, né? Eu tô aqui. Ofereça aos amiguinhos. Eu tô aqui sofrendo agora, viu? Por quê, regime? Olha lá, ó. Já viu aí? Vai isso. Isso é o que? Tá fazendo regime, é? Isso é porque o seu filho disse que eu tenho uns bração, que é um morro desse professor, derruba um. Professor, eu disse, sofrendo meu professor, eu conheço. Se der um morro, ele derruba um, né? Gente, para além do que a gente está fazendo em traço do AVA e das considerações aváticas, eu encontrei um artigo muito, muito interessante. Esse artigo é de 2017. Eu repassei semana passada, mas preferi dialogar com vocês hoje sobre ele. Esse artigo ele fala sobre psicologia cardíaca. O livro que eu escrevi em 2017 versava sobre isso, versava sobre a psicologia hospitalar. E engraçado que foi exatamente procurando temas novos. E no Brasil, na Bahia e em Feira de Santana não existe psicologia cardíaca. Isso está existindo nos Estados Unidos. Lembrem que logo no iniciozinho eu falei que só no Brasil existe a psicologia hospitalar. O que existe no restante do mundo é a psicologia da saúde, que engloba tudo. Aqui inventamos a psicologia hospitalar, onde o grande mestre é Alfredo Simonetti, do qual me deu o prazer de prefaciar meu livro. E semana retrasada, eu acho que eu já comentei isso com vocês, eu estava fazendo uma reportagem, estava numa rádio falando sobre psicologia jurídica, da qual também amo, e ele apareceu na live, e isso me deixou muito nervoso. Quando você está em frente a alguém que você admira, quem sabe um dia, daqui a uns anos, vocês lendo um dos livros meus, vocês digam assim, poxa, esse cara foi meu professor, e fazendo uma live vocês fiquem nervosos, eu também fiquei, quase que não conseguia falar. E ele foi extremamente, é um cara super inteligente, é um dos sócios do Café Literário, junto com Leandro Carnal, junto com Pondé, com Cortella. Então ele é um cara que está acima da mídia. E havia convidado, e ele tinha aceitado vir dar uma palestra em Feira de Santana exatamente para vocês. A gente iria fazer essa palestra lá na Pitágoras, mas com o Covid, nossos sonhos foram meio que adiados. Mas ele aceitou de pronto o convite para vir para a Feira de Santana, e ele não cobra, ele só pede para que a gente providencie a estadia e o traslado, né? Ele mora em São Paulo, ele viria de São Paulo para cá, e foi quando eu lancei o livro ele fez isso também. Então é um cara assim super engajado nas psicologias no Brasil e no mundo. Nós temos uma Sociedade Brasileira de Psicólogos Hospitalares, de Psicologia Hospitalar, o SPPH.
ele meio que cingiu com o SPPH. Para vocês que estão no quarto semestre, toda a vertente de psicologia, existe uma sociedade. Existe a Sociedade Brasileira de Psicologia Jurídica, existe a Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, existe a Sociedade Brasileira de Psicanálise. E aí se expande. Existem vários tipos de sociedade. Claro, evidentemente, quem se associa vai pagar alguma coisa para eles. E Simonetti, ele cingiu com a psicologia hospitalar por não entender o que a psicologia hospitalar estava fazendo em nível de práticas mesmo. E a gente vê pelo Brasil inteiro que essas sociedades, eles te dão o quê? Você vai ter acesso aos congressos com um valor mais barato. Você vai ter acesso a publicações. Você vai poder publicar também, mas no bojo total não te dá nenhuma... É igual a quando você se inscreve no CRP. Você vai ter acesso a um monte de coisa, mas você vai ter um pagamento anual, que é normalmente que se faz no CRP e que não é barato, é 400 e esse ano foi 439, 440. E a pessoa tem que pagar todo ano, não pode deixar de pagar não, senão você não exerce a profissão, tá? Então, aí você vai estar na irregularidade, pode ser processado por isso. Se você for pela psicologia hospitalar, você vai ter o direcionamento de não precisa você estar pertencendo à Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar. Mas, se você é psicólogo hospitalar, necessariamente você tem que estar na Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, porque você está no bojo. Simonetti criou uma sociedade só dele. Enfim, mas é um cara super humilde, é um dos grandes, ele é psiquiatra também, é psiquiatra e psicólogo. Então, ele manda muito bem, é um cara retado. E aí me ajudou no lançamento do livro. E só contando para vocês lembram que eu convidei vocês para que vocês participassem do livro que ia lançar junto com as turmas noturnas, terceiro e quarto semestre? Lembram disso? Lembro, sim, com certeza. Pois é, fui convidado pela Apris, a editora Apris do Paraná, para que eu enviasse se eu tinha algum livro para enviar. Eu tenho 3 livros para enviar. E enviei o livro que nós do Noturno, em aula de metodologia de trabalho científico, fizemos. Claro, evidentemente, que os alunos, a sua grande maioria, os textos estavam bem, bem difíceis de ler. E uma das revisoras condenou o livro todo. E aí eu tive que refazer o livro todo. Porém, evidentemente que o aluno ele tem as suas limitações, principalmente quem estava no terceiro semestre, terceiro semestre para escrever um livro. E eu entendendo isso, mesmo assim eu mandei o que eu consegui solucionar e foi aceito pela editora Pris. E a editora Pris, ela é associada ao CAPES, que é quem libera as bolsas de estudo, o incentivo realmente à parte de científica. É o CAPES que faz isso. Então, ela é associada ao CAPES. São mais de 200 livrarias no Brasil e no mundo. E os escritos do trabalho que nós fizemos em metodologia de trabalho científico foi aceito lá. E há uma probabilidade da gente estar lançando daqui a 4 meses a previsão de lançamento por conta do Covid, né? Então, eles querem fazer um grande evento, eles dão todo o suporte. E conseguimos, então, lançar um livro com alunos de psicologia da Faculdade Pitágoras. Então, assim, graças a Deus, e foi uma surpresa para mim, a editora, ela me ligou... Aceitação, né?
A aceitação foi uma surpresa para mim, porque assim, eu trabalhei uma semana antes, quando eles me convidaram, porque eu já tinha deixado um pouco o livro de lado para tentar com essa coisa de Covid, tentar uma editoração, mas daqui, de Feira de Santana, eu tenho algumas editoras de Feira, de Salvador, e eu estava querendo conseguir por aqui mesmo. Mas, quando eles me mandaram, eu tive uma semana para poder revisar todo o material, e mandei para minha irmã. Ela é doutora em microbiologia, então ela está no topo do sistema, tem artigos na Science, então ela está no topo do sistema metodológico, como fazer da metodologia. E nós ajeitamos durante os 3 dias, né? Eu fiquei com metade do livro, ela com outra metade, depois a gente trocou e deu uma olhadinha no escrito de cada um, e conseguimos aproveitar muita coisa. E, enfim, resumindo, vai ser lançado o livro. Vão ser 1.000 tiragens, com a previsão de 10.000 tiragens em 5 anos, que é um contrato de 5 anos. E uma das coisas que eles falaram que é muito legal é que nós temos um conteúdo científico muito bom para um público muito bom. E eles se interessaram exatamente em um contrato como escritor mesmo, tá? Então, meu nome sai na capa do livro, o nome dos alunos vai sair como escritores, artigo por artigo. E isso é bem legal para o aluno, porque você, no terceiro semestre, ou segundo, terceiro semestre, os que entraram, porque, claro, evidentemente, teve artigo que não tinha como se aproveitar, por mais que eu mexesse, não tinha por conta da revisão bibliográfica, porque não tinha sinalização de revisão bibliográfica. É por isso que você tem que ter muito cuidado com o que se escreve. Então, uma equipe não entrou no livro, porém, o restante todo vai entrar como escritor. E isso é bem legal para o aluno, porque você já sai de uma faculdade com a chancela de que você lançou algo científico, porque a Pris ela é de cunho científico e não literário, de cunho científico. Então, para o aluno é fantástico. E vocês foram convidados para entrar no livro. Enfim, vamos para a frente, né? Que atrás vem gente. Paola, bom dia. Então, vamos lá. Então, pegando a linhagem de escritos e de coisas ligadas à psicologia hospitalar, tem algo muito novo, que é a psicologia cardíaca. É engraçado que eu não havia lido, eu pesquisando essa semana passada, pesquisando sobre da mente ao coração, que eu queria ver onde é que estava o meu livro, se tinha replicado. Aí eu encontrei que o título do meu livro é Da Mente ao Coração, Psicologia Hospitalar aplicados a pacientes cardíacos. Então, quando você vê algo que é muito parecido, e foi na mesma data, né, eles lançaram esse artigo mais ou menos 3 meses depois do lançamento do meu livro. Então, psicologia cardíaca e a interação mente-coração. Olha que coisa interessante, porque o título do meu livro vem da mente ao coração. A psicologia cardíaca, a interação mente-coração, novos paradigmas para a prevenção das enfermidades cardíacas e tratamento psicológico de pacientes cardíacos. Relembrando que eu trabalhei 3 anos no Hospital Incárdio, aqui em Feira, e dos pensamentos que eu tinha, e a gente ia começar trabalho de pesquisa dentro do hospital. Vai falar alguma coisa, Paula? Quero, estou esperando só você terminar de falar. Tá, fale. Assim, bom dia, gente. No próximo semestre, a gente não sabe como é que vai estar a coisa do Covid. Uhum. Se não melhorar, se não vier a cura, porque eu acho que a cura vai vir lá para o início do ano que vem, o fim desse ano, a gente pode trabalhar em um livro desde o primeiro semestre que a gente queria trabalhar um livro, só que a gente nunca conseguiu. Agora que a gente está em casa, a gente pode conseguir fazer isso.
Eu acho bom. Eu posso articular isso para que a gente possa fazer, sim, um livro. Eu estou trabalhando em 2 livros já tem um tempo, que provavelmente devo lançar no final do ano, que é A Síndrome dos Pais Culpados, que eu já estou escrevendo há 4 anos, o livro. E um livro sobre realidade psíquica, voltando ao tema que a gente sempre fala em sala de aula freudiano, sobre essas perspectivas de realidade psíquica e autores de violência. Vai ser um crivo ligado a autores de violência. Então, um vai ser a Síndrome dos Pais Culpados, que é um crivo que eu inventei, e já saiu numa revista científica, que é uma síndrome que eu nomino uma síndrome nova, principalmente nessa época do Covid. E eu acho que sim, que é uma proposta boa, dá para a gente escrever alguma coisa. Só vocês, no caso, dá para a gente ver. Então, já vão trabalhando um tema para que a gente possa fazer. Eu não creio, sinceramente, que tenhamos resultados positivos sobre o Covid ainda esse ano. Não creio. Eu tenho acompanhado as pesquisas e, principalmente, quando eu converso com minha irmã, como eu já disse, ela é doutora em microbiologia, ela diz que, em nível de tratamento biológico, de cura, não há uma perspectiva. Porém, de vacina, não há uma perspectiva de cura, talvez com medicações que já foram usadas. Só que esse vírus é um vírus muito safado, é um vírus safadinho. É um vírus que ele tem uma condição de mutabilidade muito grande, como todo vírus. Para você ter ideia, o HIV, desde 1980, que se procura cura para HIV. Não falando sobre a indústria da farmacológica, mas se pensando sobre doenças mundiais, hoje raramente alguém morre de HIV. Mas a cura, uma vacina para o HIV, desde 1980 nós não temos, mas nós tivemos cura para varíola, nós tivemos cura para poliomielite, nós tivemos cura para sarampo, em um tempo mais curto, tá? Então, eu creio que no caso do Covid, que é um vírus muito sério, a gente demore ainda para ter uma cura, mas talvez medidas paliativas, que vai ser dentro do nosso sistema imunológico mesmo, porque você vê, tem pessoas que adquirem o Covid, tem pessoas que não adquirem o Covid, tem pessoas que tiveram, como diz o nosso querido, amado presidente churrasqueiro Bolsonaro, existem pessoas que é uma gripezinha, realmente é um resfriado, uma gripe, é uma dor de garganta, e tem pessoas que se agravam. Não é à toa que nós já estamos chegando, beirando 10 mil mortes, né? Então, a previsão, se continuarmos dessa forma, é um caos enorme. Então, não vejo perspectiva de retorno por agora. Porém, a gente segue as leis e normas. Nós estamos hoje é dia 11, o nosso prefeito, se ele não der retorno, retornaremos dia 17 e 18. Se nós retornarmos... Tomara que dê tudo certo. Não aguento mais fazer aula online. Não, é desgastante não só para você, Vivaldo. A interação em sala de aula é outra, é evidente. E só que a gente tenta dar um duplo carpado, trazendo novidades, fazendo com que a aula fique mais interessante, que isso é extremamente positivo, mas é difícil, concordo com você. Primeiro porque a coisa de estar no lar mesmo. Aqui eu tive que equipar meu lar para poder fazer um home office. Com a queda aqui do meu teto, deu um trabalho danado, porque eu tive que rever tudo, mas tive que comprar uma cadeira, porque a cadeira que eu estava usando de casa estava acabando com minha coluna, então eu tive que comprar uma cadeira, tive que comprar um escritório para montar aqui dentro de casa, para poder aguentar, porque como eu sou uma pessoa que me movimento muito, então você ficar sentado e
eu não dou aula sentado e se você ficar numa cadeira que não seja confortável, isso estava acabando com a minha coluna. Então, saia da aula, e olha que eu estou com 2 aulas, com vocês e com a turma da noite, de primeiro semestre. Então, saia acabado. Então, realmente não é agradável para ninguém. Mas vamos esperar aí ver se o prefeito mantém essa data, porque ele ia ser agora dia 4, já mudou para dia 17, só que a gente está entrando em lockdown. O governador decretou lockdown, e aí eu não sei como é que vai ficar daqui para lá. O que é isso? Lockdown? Lockdown é fechamento. Fechamento total com saídas programadas dentro de casa. O que aconteceu no Equador? No Equador estava acontecendo da seguinte forma. Em Quito, ocorreu o lockdown, fechamento total, mantendo supermercados, farmácias e postos de gasolina. Porém, as pessoas só poderiam sair de suas famílias, uma pessoa só de cada família, e de carro só com a placa do carro, tipo como rodízio de carro. Placa 01 vai sair na segunda-feira. Você pode faltar comida dentro de casa. Você pode faltar comida, mas você não pode sair, senão você é preso ou você é multado. Em Quito, se não me engano, estava em média de $350 a multa. Salvo engano. Aconteceu isso na Espanha, aconteceu isso na França. Na França e na Espanha, você só saía com autorização do governo, você tinha que via internet, imprimir uma saída, coisa que a maioria não tem em casa, uma impressora, mas você pode também botar no celular. Então, o lockdown, ele não só vai cessear a saída de casa, mas também pode causar uma crise em nível de abastecimento. Então, muito... Aqui em Feira ainda não foi decretado lockdown, mas a Bahia já decretou lockdown. O governador já decretou. Então, assim, é algo que a gente tem que rever. Em nível de psicologia, mais grave ainda, né? Porque as pessoas estão surtando dentro das suas casas. A maioria está fazendo videochamada, mas o atendimento presencial continua. E em hospitais, mais ainda. Tanto é que tomou-se aquela medida governamental que caiu por terra, que o país ele tem essa coisa de leis que não pegam. Então, houve uma obrigatoriedade de inscrição no Ministério da Saúde sobre a sua disponibilidade de atuar na rede pelo SUS, né? No Sistema Único de Saúde, mesmo não recebendo por ele. Eu não entendi muito bem qual era a intencionalidade do governo. O CRP entrou falando sobre a obrigatoriedade, mas até agora não houve resolutividade de nada. E isso nos deu uma tranquilidade. Eu, por exemplo, se eu me inscrevo numa coisa como essa, não tenho dúvida, foram 9 anos de hospital. Então, 9 anos de hospital são de uma experiência realmente única, são poucos que têm tanto tempo, principalmente nas atividades que eu tive, que era em pacientes crônicos, graves e tal. Então, assim, voltando de novo para o tema, falar sobre psicologia hospitalar em pacientes cardíacos é o único livro que tem no mundo, é o que eu escrevi. Infelizmente, eu cometi uma burrice muito grande, porque é uma coisa que não vai acontecer nesse livro com os alunos, que eu não pedi autorização de cada um deles, porque a gente precisa de autorização de cada aluno para ceder os direitos de uso. Então, o livro, provavelmente eu devo refazê-lo, mas inicialmente eu não posso mexer no livro. E esse livro que a gente vai lançar com os alunos da Pitágoras vai ter seção de direitos autorais. Enfim,
tudo é experiência, porque você vai na boa vontade, né? Eu sempre, quando trabalho com os alunos, eu vou na boa vontade. Eu vou assim, não, vamos lançar um livro, tal, e a gente esquece que por trás disso existe coisas jurídicas. E a gente não está no coração de todo mundo. Por exemplo, eu pego e relanço esse livro. Aí vão pegar e vão processar, porque eu estou... Então, isso, a partir de hoje, a partir dos próximos livros que eu fizer junto com alunos, eu vou ter o maior cuidado de cessão de direitos autorais. Mas, Onivar, vamos lá. Então, psicologia cardíaca e a interação mente-coração. Como eu estava dizendo, eu ia fazer uma pesquisa lá no Encardio, que hoje o Encardio é o maior centro de cirurgias cardíacas da Bahia, é um dos melhores do Brasil e do mundo. Já começou a fazer transplantes cardíacos, inclusive, e de outros órgãos. Eu fui convidado para fazer parte novamente do grupo, mas por conta de estar em outra faculdade, e o Encardio pertence a uma das faculdades de Feira, apesar dos diretores e médicos alçarem esse convite, o dono da rede, que é o Superpoderoso, ele não deixou que eu retornasse exatamente por estar fazendo parte de outra faculdade. Ele é muito específico nisso, ou faz parte da faculdade dele, ou não entra no Encardio. E isso é muito chato, porque é uma oportunidade de outros alunos entenderem o processo de cirurgia cardíaca. E eu estava começando um trabalho de pesquisa junto com o diretor de lá, que é André Guimarães, um cara sensacional, é um médico cirurgião de ponta, e ele ficou encantado com a proposta que eu ia estudar sobre a depressão e ansiedade pós-transplante de válvula mitral. O que seria uma válvula mitral, antes que vocês me perguntem? A válvula mitral é uma válvula que fica dentro do coração. O coração tem duas válvulas. Essa válvula mitral é que ajuda no bombeamento. Quando há uma falha nessa válvula mitral, o bombeamento cardíaco ele não fica suficiente. Então, a pessoa começa a ficar enfraquecida, começa a perder a vivacidade mesmo, porque não está circulando o sangue da maneira que poderia, então não está oxigenando o restante do corpo. E o coração faz esse bombeamento do sangue, faz o transporte de sangue venoso para sangue arterial, para que o corpo receba oxigênio nele todo. É como se fosse uma bomba, vamos pensar assim, nessa bomba de que a gente coloca em cisterna, para que você bombeie a água para o restante da casa. Se a bomba dá um defeito, a água não chega para o restante da casa, ou então chega insuficiente. É isso que acontece em nível de bombardeamento cardíaco. Então, para que volte ao normal, se faz um transplante de válvula mitral. Esse transplante de válvula mitral, ele pode ser biológico ou ele pode ser mecânico. Em biológico, você faz com uma válvula retirada dos suínos ou uma válvula retirada de bovinos. O natural é que use a válvula tirada de suínos, tá? Essa válvula, ela tem aí vem os impactos psicológicos disso. Essa válvula de transplante, a biológica, ela tem 10 anos de prazo. Então, com 10 anos, você tem que fazer uma revisão e provavelmente vai fazer outra cirurgia para troca dessa válvula mitral. Imagine você com 30 anos, você passou por uma cirurgia que não é uma cirurgia fácil de se fazer, uma cirurgia bem, bem complicada, como toda cirurgia. Até uma cirurgia de dente pode dar problema. Mas é uma cirurgia bem complicada, bem difícil, principalmente quando a gente vê em nível psicológico. Imagine, vamos nos imaginar, todos vocês aí, o médico chega para você e diz assim, olha, você está com problema em válvula mitral e você vai ter que fazer um transplante. Imagina aí, o que isso traz na mente de vocês? É por isso que o título, não só desse artigo, mas do meu livro, é Da Mente ao Coração. O que é isso? Em nível de mente,
já vai para vocês. O que é isso caracteriza? Bora falar por ordem. Eu vou chamar um por um e vocês falam, tá bom? Aldemar, diga aí. Se você fosse fazer, que Deus o livre e guarde, mas fosse fazer uma cirurgia de troca de válvula mitral, sabendo que isso é importante para bombeamento sanguíneo. Aí você tem a opção de fazer essa troca. Vamos começar com a parte de biológica, depois eu vou para a parte mecânica. O que é que isso vem na sua cabeça? Aí automaticamente uma preocupação, né? Como a gente, às vezes a gente, eu conheço mesmo, eu tenho um amigo que fez e quase não volta. Então, há uma possibilidade grande da gente até ter uma crise de ansiedade, alguma coisa assim, né? Sim. Por conta da complicação que pode ter. Como você acabou de dizer, que toda cirurgia ela tem as suas complicações, né? Sim. Então, automaticamente, eu acredito que é acionado as emoções, acho que deve entrar em colapso aí também. Sim, exato. Entra em colapso, você tem medo, porque assim, é o que está acontecendo com o Covid. O Covid é algo invisível. A preocupação, né? Exatamente. E aí, Lu? E você? Luciana? Oi, professor. E aí, você vai fazer uma cirurgia cardíaca de troca de válvula. O que é que isso traz para você? Uma preocupação, né? Porque por ser muito delicada essa cirurgia, né? Num órgão tão frágil. É uma preocupação grande, né? Isso. Vamos lá. Paola? Tava ligando o microfone. É por isso que eu dou o tempo. E aí? Você vai fazer uma cirurgia cardíaca. O que isso traz na sua psique? Uma certa preocupação, angústia, porque é uma cirurgia complicada. Já tá falando bombeamento de sangue. É uma função do nosso corpo que a gente precisa, então traria uma angústia, um nervosismo, aquela pergunta de sempre: nossa, será que eu vou morrer? Porque as pessoas sempre têm esse tipo de pergunta quando vai fazer alguma cirurgia. Isso, por aí. E Thalita? a pergunta também é, né? Se não faz, corre o risco de morrer. E se faz, corre o risco de morrer também. Transplante de válvula mitral não tem pra onde. Ou faz. É isso. Ou faz ou morre. Ou você é. morre na mesa cirúrgica, ou você morre se não fizer. Então, é entre a cruz e a caldeirinha. Não tem pra onde correr. Você fica entre a espada. E a espada. Exatamente. Thalita? Nada. Ia fazer a cirurgia, como você disse, eu faço, eu morro, ou morro. Uma hora eu vou ter que morrer. Então, bora fazer, né? Isso. Mas não dá uma angústia? Eu acho que não. Viver pela chance maior, né? Que tem uma porcentagem maior de sobrevivência é fazer, então vamos fazer, né? Uma hora eu não vou com a graça de Deus. Uma hora eu não vou morrer, uma hora eu não vou morrer, então. Isso. Uma hora todo mundo vai morrer, mas a gente... Mas não precisa ser tão rápido. Vivaldo? Kiko? Consegue me ouvir agora? Consigo. Eu falando por mim, primeiro eu pensaria logo, meu Deus do céu, lutei tanto até aqui e agora eu vou ter que fazer uma cirurgia dessa, sabendo que todos os meus sonhos podem ser jogados por água abaixo. Todo esse tempo estudando até aqui nesse momento, tentando realizar tantos sonhos e agora se acaba. Talvez eu pudesse ter aproveitado mais a vida, a cada instante, o hoje, o agora,
esse momento. Agora eu vou entrar na sala de cirurgia, não sei se vou voltar. Então eu entraria já depressivo, só em falar que eu ia fazer essa cirurgia. E ficaria desmoronado mesmo, acabado. E seria todos esses pensamentos que teria em mim. Isso. Beleza. Imagine isso. Eu fiz uma cirurgia tem 2 anos, uma cirurgia de urgência. 2? Não, tem mais tempo. Eu não estava ensinando nem na Pitágoras ainda. Eu estava ensinando em outra instituição. E foi no início do semestre, e eu passei 15 dias sem ir, porque eu tinha que ficar 15 dias acamado. E eu morri na mesa de cirurgia. Morri aspas, viu, gente? Porque uma cirurgia simples, era uma hérnia umbilical, que ela encarcerou. E eu cheguei no hospital para tomar uma medicação, só tomar uma medicação. Tanto é que eu já ia trabalhar, já estava pronto para um plantão que eu ia tirar à noite. E uma dor horrível, como se fosse uma cólica. E chegando lá, um médico que era meu amigo, porque eu já conhecia de hospital, ele disse assim: Alfredinho, o que você está fazendo aqui, rapaz? Ele disse: velho, tô com uma dor e eu queria ver aí o que a gente faz. Aí ele chegou e fez o exame. Ele disse: negão, cirurgia urgente agora. Imagine, pá, na sua cara, cirurgia urgente. Eu disse: eu já tô aqui, meu filho, então bora. Só que eu não esperava que tivesse complicação na cirurgia. Então, no centro cirúrgico, eu não retornei. Eu convulsionei, fiquei 1h30 depois da cirurgia sem retornar, entubado e quase morrendo. E consegui retornar através de experiências médicas, claro, evidentemente, ela conseguiu retornar. Mas a situação de morte ou quase morte, e uma coisa bem interessante, porque a paz que eu senti no quase morte foi indescritível, não tenho como descrever essa paz que eu senti. O senhor já foi entubado? Já. Em cirurgia, você tem que ser entubado, dependendo da cirurgia. Se for local, tudo bem, mas eu tomei central, porque a minha vértebra ela é muito curta, então não deu para fazer a hack, que você fica acordado, mas você fica com a parte de baixo, a parte abaixo da cintura, você fica sem mobilidade, porque está anestesiado. No meu caso, não consegui anestesiar, então teve que fazer uma anestesia geral, que você toma aquele vaporzinho, apaga e depois vem com propofol. E aí, no caso de geral, você tem que ficar a que eu fiz agora foi geral, tá? Eu tomei geral. E tem que ficar entubado, né? Não tem para onde correr. Porque como a geral, você para a parte respiratória também, então você fica na monitoração da parte cardíaca e da parte respiratória, que vai alimentar o corpo como um todo. Então, no tubo, eu saí, quase que eu morro, e senti uma paz. Foi 1h30, mais ou menos, depois da cirurgia, e a anestesista que fica a tomar conta, e quem me salvou foi a enfermeira. Por isso que todos dentro da sala cirúrgica são importantes. A enfermeira que me salvou. A enfermeira disse para a médica: você vai deixar ele morrer? Porque a gente tem uma oximetria para ver como está a circulação do oxigênio no corpo. Se a gente tem uma oximetria abaixo de 80, é preocupante. Então, a minha chegou a 60. Foi aí que ela teve as medidas e a reanimação, e eu voltei, estou aqui dando aula ainda a vocês. Mas toda cirurgia é uma cirurgia perigosa. Quando você pensa, são 2 cirurgias que você reflete com mais propriedade. Se você tira, ele está com efizema pulmonar e aí você vai fazer a retirada de um pulmão. Você tem o outro pulmão, o que o cérebro mecaniza. Você está com um problema no fígado, ou gordura no fígado, ou você está realmente com algo mais grave, com algo de patologia de fígado, um nódulo e tal. Aí você tira um pedaço de fígado.
por mais que você esteja tenso com isso, você pensa assim, não é coração, porque nós aprendemos o residuário dos sentimentos é o coração, não o cérebro. A gente aprende isso empiricamente. A gente sabe que toda a parte hormonal, toda a parte de sentimento está em nível cerebral. Então, tem 2 cirurgias que são mais específicas e mais dolorosas para quem a faz, que é a cirurgia de coração e a cirurgia de cérebro. São 2 que dão um grande pânico, porque o cérebro você pode perder funções e o coração você pode morrer. Então, era essa a investigação que eu queria fazer em nível da psicologia cardíaca sobre a intervenção e sobre as consequências psicológicas de um transplante de válvula mitral. Esse era o ponto. O médico ficou entusiasmado para fazer essa. E quem liberava a cirurgia era eu, no encárdio, porque assim, liberação de cirurgia passa para o psicólogo, era um protocolo que a gente tinha lá no encárdio. E eu tinha um protocolo que eu montei, que eu fiz, que ficava muito de fácil acesso para o entendimento do médico. Então, a interconsulta, lembra da interconsulta que a gente falou? A interconsulta vinha depois da instalação da liberação. Por exemplo, se eu liberasse um paciente para fazer a cirurgia cardíaca, essa liberação era feita em parâmetros. A família, eu fazia a entrevista com a família e fazia a entrevista com o paciente. O que é que ele achava, se ele ia dar trabalho dentro do apartamento ou da enfermaria, que tipo de sentimento que ele tinha sobre aquilo. Então, dentro desses protocolos vinha tudo dos aspectos de personalidade do paciente. Então, alguns eu sinalizava, esse paciente pode dar algum problema, porque ele tem medos tais, ele tem uma vivência tal, ele já foi internado uma vez, ele já deu problema, a família já deu problema. Então, os médicos e a equipe médica já ficavam atentos sobre os aspectos emocionais dentro da perspectiva desse paciente. Então, eu trabalhei com liberação cardíaca, de cirurgia cardíaca de válvula mitral por 1 ano e meio, mais ou menos. Era muito interessante e era muito rentável também, viu, minha gente? Eu tenho que dizer isso para que vocês se animem com a psicologia também. Para você ter ideia, em 2 horas de trabalho, por cada entrevista que eu fazia, à época, isso já se vai lá uns 3 anos que eu fiz isso, eu ganhava R$80 por liberação. E eu trabalhava 2 horas, então eu tinha uma média de 10 pacientes para atender nessas 2 horas. Você vê que era uma entrevista rápida, não era uma coisa como uma psicoterapia. Então, era uma entrevista rápida. Então, em 1 hora, eu atendia 5 pacientes, vamos dizer. Então, era o quê? 20 minutos para cada, 15 minutos para cada. Então, era uma entrevista rápida e precisa, porque estava no questionário, não precisava de muita coisa, a não ser quando o paciente estava mais intranquilo, que a gente fazia mostrava o que era a cirurgia. No consultório que eu trabalhava tinha um coração, eu mostrava, abria o coração, mostrava as válvulas e tal. Não é da minha área, mas eu tive que fazer um curso para poder falar um pouco mais. E quando você não está com um médico, você está com um psicólogo, as pessoas ficam com mais tranquilidade para conversar, porque o médico é o sujeito suposto saber. É aquele que sabe mais do que você. E como ele vai fazer a cirurgia, no ideário eu não vou incomodar esse médico não, senão ele vai ter raiva de mim e vai me matar no centro cirúrgico. Então, com o psicólogo fica muito mais tranquilo, muito mais palatável você conversar sobre as suas dores. E nisso, em 20 minutos dava para fazer tudo isso. Então, vamos calcular aí 10 pacientes por 2 horas, R$800. Eu atendia sempre dias de quinta-feira, era quinta-feira de 10 às 12, então dava para tirar aí R$800, dava para tirar 3.000 e... Me corrija aí, Ademar, você que é o homem dos cálculos, R$1.600, R$3.200 por mês, só fazendo liberação de cirurgia cardíaca. É um bom dinheiro? Com certeza. Entendeu? Sim, então, não é? Então, assim, é claro, evidentemente, uma coisa que tem que ficar patente para vocês, psicólogos, em formação, é que se eu comparar meu salário com
o cirurgião, aí eu vou me frustrar. Eu tenho que comparar o meu salário com o meu salário. Então, quando você pensa assim, que você, formado, por exemplo, o CAPES, se você é contratado pelo CAPES, você ganha R$ 1.800 para trabalhar 40 horas. Paga pouco mesmo. CAPES, CRAS e tal, paga pouco para o psicólogo, paga muito não. Tem lugares que pagam um pouquinho mais, mas normalmente é R$ 1.800, R$ 2.000, R$ 2.200 para trabalhar 40 horas. Imagine você ganhar R$ 3.200 para trabalhar 8 horas por mês. Então, é um excelente salário. E isso somado às outras coisas que eu fazia, né? Então, eu ensinava, a minha clínica já existia. Então, no somatório total, dava um bom salário. Quando eu era do Hospital Unimed, só para você ter a diferença, no Hospital Unimed, o meu salário era o terceiro maior salário do Hospital Unimed, e na época eu ganhava R$ 5.200. R$ 5.200 para trabalhar 40 horas. Em comparação ao Encarde, eu ganhava muito mais que isso, com muito menos trabalho, mas com uma responsabilidade muito grande. Então, eu tinha todo o meu fichário para poder fazer a pesquisa, e isso ia ser muito interessante. E ainda não saí nem do primeiro slide aqui, mas o que vem à baila é que a cirurgia cardíaca, ela traz efeitos psicológicos, mas eu falei só sobre o transplante biológico. Tem um transplante mecânico também. O transplante mecânico, ele tem uma durabilidade maior, ou seja, você vai botar uma bomba mecânica no coração, só que tem um viés dessa bomba mecânica. Essa válvula mecânica, ela faz zoada. Ela faz como se fosse um chiado, um traque, 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 um chiadozinho. Imagine, você tá com sua namorada, com seu namorado, com a sua esposa, seu esposo, e aí ouve aqui o meu coração, e o coração tá fazendo plaque. Misericórdia, dá um susto. Dá um susto. Imagine você convivendo. Eu que sou uma pessoa que tem uma estrutura neurótica para ações, o nome, e tem um nome exato, eu vou lembrar agora, eu tratei isso durante muito tempo, não comigo, mas com alguns pacientes. Poxa, esqueci o nome agora dessa patologia. Eu vou lembrar até o final. Que é uma sensibilidade maior para ações. Essa sensibilidade maior para ações faz com que a pessoa fique nervosa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu... Misofonia. Pronto, relembrei. Relembrei, o Google me relembrou aqui. A misofonia é uma sensibilidade tão grande a ações. Eu tive uma paciente no meu consultório que ela dizia assim, ela ficava nervosa com qualquer som dentro de casa. Então, a ansiedade dela aumentava deveras, já que voltou. Aumentava deveras. E isso dava ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade generalizado nela. E nenhum psicólogo tinha descoberto. Eu tinha recentemente estudado misofonia. E eu disse, não, você provavelmente tem misofonia. Foi aí que ela foi fazer o tratamento. Tem pessoas que têm menos ou mais misofonia. Quem tratava muito bem disso era um neurocientista chamado Oliver Sacks. Oliver Sacks, ele tem um livro chamado A Psicologia da Música. Deixa eu dar um nome correto, que eu presenteei até eu peguei um voo junto com a banda de Ivete Sangalo, e aí o Ferreirinha, que era o trompetista, hoje ele é pastor, inclusive, ele viu o livro, se interessou, e aí a gente começou a conversar sobre alucinações musicais de Oliver Sacks. E ele se interessou, e eu estava na metade do livro, eu contei que estava
acontecendo, e ele perguntou onde é que ele conseguiria esse livro. Claro, evidentemente que eu não ia perder essa oportunidade. Ele disse, comigo. Aí eu peguei, assinei o livro, botei psicólogo Alfredo Maia Neto, botei meu telefone, eu digo, vai que chegue a Ivete e ela me liga. Então, toda oportunidade é a oportunidade de falar sobre o seu trabalho. E nesse livro, Alucinações Musicais, de Oliver Sacks, ele fala sobre toda essa interação com os sons. Então, lembra do protocolo de pacientes internados na UTI que eu passei para vocês, onde tinha diminuição de som da UTI? Imagina um misofônico dentro de uma UTI com esse som. Eu tenho sensibilidade a sons repetitivos. Eu não gosto de sons repetitivos. E nem de conversas repetitivas, diga-se de passagem. Eu estou aqui. Uma das grandes vantagens de estar em home office é você beber água o tempo todo, sem precisar sair da sala, né? Acabou, eu pego ali na geladeira e volto. Então, Mas será que não é assim, por exemplo, você está com essa hipersensibilidade a vários barulhos de som? Porque naquele momento você está, acho que, entre aspas, um estado natural, que o que está atingindo naquele momento é aquele som. Mas se você tiver com outra preocupação maior, vamos dizer que uma dor muito aguda no último dedo do pé, será que mesmo assim sua atenção ainda estará voltada a um simples som? O misofônico, sim. O que é acometido pela misofonia, sim. Porque o problema dele está em uma área do cérebro que é uma área extremamente sensível. A gente tem uma área em lobo temporal esquerdo, duas áreas, que é a de Wernicke e a de Broca, que pode ter uma conexão de hipersensibilidade auditiva para alguns tipos de som. É onde faz a área de Broca e de Wernicke, é onde faz a tradução das coisas que chegam em nível audível e a forma que você faz essa transferência em nível audível. Então, tudo que você fala comigo, ele está entrando em contato com a área de Broca e de Wernicke para que eu possa entender e repostar o que você me falou. O entendimento de música, ela vai para outras áreas do cérebro, não só de área de Broca e de Wernicke. Vai para hipocampo, vai para lobo temporal direito. Então, ele faz uma conexão em nível cerebral tão forte que incomoda o cérebro e pode causar dores no corpo, tá? Porque a nossa central de operação é como qualquer computador. Qual é a central de operação do computador? Não é a parte onde existe o HD do computador, né? A parte central, né? A parte onde existe toda a CPU, é a parte onde está ali a central de processamento de dados, não está ali. Nosso cérebro é isso. Toda a dor que você sente, como você citou, no último dedão do pé, ele é computado em nível de cérebro. O cérebro escuta essa dor, e essa dor ela é transferida em nível de alerta para o corpo. A dor é um alerta, o seu dedo está quebrado, o seu dente está doendo. Então, esses alertas é que fazem com que o corpo traduza. Imagine isso em nível de alerta em algo que é extremamente sensível, que a gente acha que é sensível, é um músculo forte, viu? O coração é um músculo forte. Mas, internamente no coração, primeiro que vem o ideário, a pessoa vai abrir o coração, vai fazer uma cirurgia interna, vai botar uma válvula e vai fechar. Os dados que tem de morte por cirurgia cardíaca nesse nível, eu não tenho mais o que a gente dizia em testes que a gente fazia com o pessoal, é que era coisa de 1%. Mas, como você diz assim, é igual a morte do Covid. A morte do Covid é de 3,8% de morte na população que está infectada, tá? Se você vai em parâmetro de 3,8% de morte, numa perspectiva de infectados de 100 mil infectados,
você tem um parâmetro de 3,8 vai dar 3.800 pessoas. É isso? Ajuda aí no cálculo, minha gente. Foi 38 mil. Então, 10% vai ser 10 mil. É isso mesmo. 380 mil. 380 pessoas. Isso. 380 pessoas. 3.800 pessoas, perdão. 3.800 pessoas. Mas quando você bota 3.800 pessoas numa 3,8% de 100 mil, você imagina se essas 3.800 pessoas fizerem parte da sua família. Entende? Então, quando fala de você, esse 1% pode ser você. E aí isso dá medo. Isso dá medo, isso dá angústia, isso dá problemas psicológicos graves, depressão, ansiedade e tantas outras coisas. Mas bora cá. Então, voltando, psicologia cardíaca, interação mente-coração, novos paradigmas para a prevenção de enfermidades cardíacas e tratamentos psicológicos de pacientes cardíacos. Quem fez isso foi o Dr. Luiz Junqueira e a doutora Maria Pina. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, as doenças cardiovasculares, DCV, são consideradas a principal causa de morte em todo o mundo. Estima-se, por exemplo, que em 2012, cerca de 31% de todas as mortes registradas no mundo foram devidas a doenças cardiovasculares. Tá? Isso é um dado da Organização Mundial da Saúde. E no Brasil, por que será? A gente é maior, a gente é primeiro lugar quase em tudo, né? A gente está em primeiro lugar no Covid, olha que lindo. Deus me livre e guarde. Quando você fala em... Poderia ser no PIB, percentual individual, então não poderia ser no PIB, onde você tem o fluxo monetário individual de cada cidadão ser alto? Não. Foi em doença. Então, nós hoje somos o epicentro do Covid, em nível de mortes. Então, está morrendo muita gente e a gente ainda não está nem no pico da doença. Em caso de doenças cardiovasculares, 31,2% de todas as mortes registradas no país, de acordo com o nosso Ministério da Saúde. Então, quando você pensa em morte, olha aqui que massa seria você fazer uma especialização em psicologia cardíaca. Pense aí que história fantástica você entender a parte do que acontece no nível de cérebro com isso que é tão constante. Porque quando você diz que está apaixonado por uma pessoa, você diz que está o quê? Doente de amor. Doente de amor. Parece aquela musiquinha, né? Então, existem diversos fatores de risco associados ao aparecimento de DCV, doenças cardiovasculares, entre eles o tabagismo, o sedentarismo, o abuso de álcool, a drogas, a obesidade, a presença da diabetes e hipertensão arterial. Gente, vamos imaginar agora a nossa convivência em nível de Covid com os riscos associados, porque isso é uma coisa muito freudiana. Freud fala sobre pulsão. A gente já ensinou isso para vocês. Lembra? Eu acho que vocês lembram o que é uma pulsão. Freud falava de pulsão. Ele falava dessa pulsão que a gente tinha pulsão de morte e pulsão de vida. O brasileiro tem muito pulsão de vida, né? Você vai sempre determinado a um direcionamento de pulsão. Quando você tira uma pulsão, vou dar um exemplo de algo que eu trabalhei durante 5 anos, que foi liberação de cirurgia bariátrica. Então, o que é que acontece em cirurgia bariátrica? Quando você tira a propriedade alimentar com um bypass, que é a cirurgia que o cirurgião faz em nível de bariátrica, ele tira uma porção de 70% do estômago e uma porção também em nível de intestino, ou seja, ele vai ser uma cirurgia que vai ser restritiva e reabsortiva, ou seja, você vai restringir a absorção de nutrientes em nível de intestino e você vai também conter a parte também de alimentação, ou seja, você só vai poder comer
30% do que você comia antes. Inicialmente, isso era o que mais dolorível em nível de paciente bariátrico, e que hoje a gente chama de cirurgia metabólica, é quando você começa na parte líquida, são 3 etapas: parte líquida, parte pastosa e parte sólida. No momento da parte líquida, isso diminuiu muito. Antigamente eram 3 meses, diminuiu mais para 2 meses ou menos. Então, na parte líquida, você toma um copinho daquele café bem pequenininho, que aquilo dali tem o quê? Acho que tem 30 ml, se eu não me engano, tem 30 ml. Então, você tomava um copo de água de 300 ml e agora você vai tomar 30 ml. E durante o dia todo. Imagine isso. Isso é a análise pulsional. Você tinha liberdade para comer, o obeso come bem, alguns. Então, você tinha a liberdade para comer o que queria. E o Aldemar falando aqui, estou sofrendo com a batata e o frango dele, mas ele pode comer 1 quilo de batata e 1 quilo de frango. Mas agora ele está reduzindo isso. Isso psicologicamente vai atingir exatamente a pulsão. O que é pulsional? Aquilo que eu posso fazer, aquilo que me dá desejo, que me dá instinto. Quando eu tiro uma pulsão, ela vai vazar para outra coisa. Ela vai vazar, e o que acontecia com o bariátrico era para a cerveja, para o álcool, para o cigarro, para o sexo, porque a pulsão no cérebro tem o que exacerbar em outras coisas, a não ser que você faça um trabalho muito bem feito, que aí você contém essa pulsão, mas a pulsão está lá. Olha o que está acontecendo em nível de Covid para a grande maioria das pessoas. Eu estou muito, muito tranquilo dentro de casa. De vez em quando é que eu fico um pouquinho agitado, mas eu estou muito tranquilo dentro de casa, porque eu sempre fui caseiro, eu nunca fui de estar saindo. Agora, para quem curte show, baladinha, ir para Kiko mesmo. Kiko, que gosta de estar cantando e de estar fazendo coreografia, entendeu? De estar, sabe, na liberdade. Falo também de evangélicos, candomblecistas. Eu não fiquei um dia em casa. Que vai para a igreja, que é sempre para a igreja, ou para o candomblé, ou para o centro espírita. E agora está dentro de casa. O Ademar, que vai... O crente Raimundo, que é um pé na igreja, outro pé no mundo, ele passa repreendido em nome de Jesus essa palavra. Pois é. Mas existem. Aquele que não está nem aí para ir para a igreja, já tem uma desculpa para não ir para a igreja. Então ele vai ficar dentro de casa. Kiko mesmo é um deles. Kiko. Eu só não sofri tanto porque o trabalho não foi para home office. Então é de casa para o trabalho. Pelo menos isso, né, Kiko? Mas eu estava na balada. Pois é. Para as pessoas que vão cessear essa liberdade pulsional, adoece dentro de casa. Aqueles pais e mães de família que não viam o marido o tempo todo, que viam de vez em quando, não viam os filhos estavam na creche, ou então estavam na escola, que vai ter que estar convivendo o tempo todo. Aí vem a outra pulsão, que é a pulsão de morte, você quer enfocar a pessoa, você quer matar a pessoa. O marido que vinha de vez em quando para trabalhar o dia todo, chegava em casa, as coisas estavam tranquilas, não, ele está lá sentado no sofá, não ajuda, está lá sentado no sofá. Então, quando você está cesseado, você está lidando com pulsão, que Freud chama de triebe. O triebe é muito mais que a pulsão, é um instinto muito maior do que a pulsão. Então, assim, quando você cercia algo, sai para outra coisa. O paciente cardíaco, ele vai ter o mesmo cerceamento da condição de normalidade, porque ele vai ter que fazer dieta, ele vai ter que ter maiores cuidados, maiores restrições. Então, vai ter coisa que não vai poder fazer. Tudo vai ter que ter uma prescrição médica para isso. Tudo agora vai ser... mas eu era maratonista. Beleza, com o tempo você pode até voltar a fazer maratona, ou então vai impedir a fazer maratona.
Isso parte do princípio que eu deixei de ser, aspas, normal para ter uma vida diferente. É o que acontece com os diabéticos. Eu estou falando, esse tema é mais voltado a cardíaco, mas os diabéticos sofrem a mesma coisa. O diabético surta. Minha avó morreu com 97 anos. Que Deus a tenha. Evangélica daquela, sabe? Criada no evangelho. Nasceu no evangelho. Mas minha avó era teimosa pra caramba. Não podia ver um brigadeiro que ela comia. Quando tinha aniversário lá em casa, ela botava o brigadeiro na mão. Não, deixa eu ajudar. Aí fazia o brigadeiro, botava o brigadeiro e lambia a mão. Tanto é que a gente afastava ela, porque os brigadeiros dela eram todos lambidos. Mas era a forma que o cérebro enganava. Um paciente meu de bariátrica, de liberação de bariátrica, ela veio, fui liberado para bariátrica. Rapidinho. Ô, coitada, ficou... Coitadinho, se prendeu tanto para não comer o brigadeiro que morreu do mesmo jeito. Mas morreu com 97 anos, tio. Morreu com 97 anos. Morreu tarde. Oxe, era ruim de eu não comer meu brigadeiro. Quando eu falasse assim, vou morrer com a diabetes, o médico fala assim, vai, então me dá o brigadeiro para cá. Mas o problema do diabetes as amputações, né? Mas onde ela tá? Ela deve estar tão arrependida que não comeu esses brigadeiros, coitada. Não quero estar na pele dela. Minha avó é uma fofa. E tenho 2 pacientes icônicos. Todo paciente bariátrico, eu falava de uma paciente específica que eu tive, que eu liberei para a bariátrica e ela tinha que voltar para fazer as sessões terapêuticas, né? Porque você libera para a bariátrica e logo depois você volta. Foi o único erro que eu tive de liberação de bariátrica, foi dessa mulher. Ela não tinha condições de fazer a bariátrica. Mas eu estava no iniciozinho, então não era tão experiente nessa área. E ela voltou depois da bariátrica, voltou uma semana para o hospital, porque ela confundiu um sanduíche da McDonald's com uma salada. Aí a pessoa vai dizer assim, oxe, como é isso? A cabeça da gente engana a gente. É aquele namorado ou namorada que você diz, nunca mais eu vou ver. E, de repente, no momento, sabe, que a gente chama o bêbado telefonista, no momento da cachaça, você liga, acorda de manhã com o namorado ou namorada e diz assim, oxe, como é isso? A mesma coisa acontece com vários outros assuntos, porque o cérebro, mecanicamente, apesar de ser um mundo não descoberto ainda, mas eles têm pulsões muito primitivas. Então, assim, ela comeu um sanduíche de McDonald's pensando que era uma verdura. Aí você diz assim... Eu sei. Também já comi. E aí a pessoa diz assim, como é isso? Claro, foi para UTI, tem que fazer cirurgia, tal. E eu sempre, depois dessa experiência, eu passei a falar isso com os meus clientes. Os clientes que iam para a liberação de bariátrica, dava risada, não é possível, tal. Até que um dia uma cliente minha chegou e falou, Alfredo, se não fosse o que tu tivesse me dito, eu teria cometido o mesmo ato, porque eu, acostumado a cozinhar para o meu marido sempre e tal, eu tudo que eu comia, ou tudo que eu estava preparando, eu provava. Tudo que eu estava preparando, eu provava. E depois da bariátrica, que a gente não pode provar, principalmente na fase líquida, a hora que eu fui preparar uma macarronada, eu fui provar. Quando eu botei na boca, eu lembrei do que você falou, da menina que confundiu o McDonald's com a... Na verdade, ela confundiu com um alface. Aí eu cuspi na hora. Se você não tivesse me falado isso, era capaz de você... Pensa aí. Ela confundiu o quê, professor? Confundiu o McDonald's com alface. Não tem um alfacezinho no McDonald's? Não tem aquele alfacezinho? Ô, Lu, me ajuda alguém. A pessoa pegar um McDonald's na mão, olhar, meter na boca, comer, sentir o gosto, depois que era um alface. Exatamente. Mas o cérebro da gente é... Ô, Kiko, eu tinha uma paciente que o médico ligou para mim. Na verdade, ela não confundiu, né? O cérebro confundiu. Ela já estava desejando comer, querendo comer
O médico ligou para mim, aí disse assim, Alfredo, eu tô com uma paciente que fez bariátrica e ela já deveria estar na área dos sólidos, só que ela não perdeu 1 grama. Eu disse, ela está em fase de quê? Não, ela estava na fase líquida, está na segunda semana, já era para ter perdido uns 30 quilos, e ela não perde nada. Eu queria ver o que está acontecendo no nível psicológico para ver se foi algo que eu errei ou alguma coisa, porque a cirurgia está perfeita. Mas alguma coisa está acontecendo que eu já perguntei, ela não me disse. Aí eu fui fazer a entrevista com ela, conversar. Não, a senhora fez a bariátrica, já era para a senhora ter perdido. Me diga uma coisa, na fase líquida, porque de vez em quando dá uns insights assim dentro do consultório. Na fase líquida, o que é que a senhora está realmente bebendo na fase líquida? Ela disse, leite condensado. Eu disse, tá certo. Quem foi que disse que a senhora que leite condensado é na fase líquida? Ô, doutor, mas eu tomava o leite condensado de 30 ml em 30 ml. Leite condensado é altamente calórico. Ela não emagreceu. Aí eu liguei para o médico e falei para o médico, eu disse, doutor, a sua paciente, eu acho que o senhor precisa conversar mais sobre o que é líquido para os seus pacientes. Ela, como assim, Alfredo? Eu disse, por que ela está tomando leite condensado? Ele, não é possível. Não é mentira sua. Eu disse, não, ela não emagrece por quê? Porque os 30 ml que ela está tomando e que ela está tomando de 2 em 2 horas, ela está tomando leite condensado. Ele, eu vou matar essa mulher. Eu disse, não mate ela, não. Explique melhor aos seus pacientes o que é líquido. Como é um negócio líquido, ela pode tomar o que ela quiser. Se de repente ela entende que boa, ela pode tomar, não é líquido? Então explique, faz uma listinha das coisas líquidas que ela pode tomar. Aproveitando, professor, tirar essas dúvidas. Quando faz a bariátrica, são quantas fases? São 3 fases. A fase líquida, pastosa, pastosa e sólida. Líquida, pastosa e sólida. Então, nessa parte líquida, ela só vai se alimentar, por exemplo, de sucos e verduras batidas no liquidificador, é? Não. Verdura já é parte pastosa. Ela vai estar se alimentando de sucos, vai estar se alimentando de água, claro, evidentemente, e só. Apenas isso. Mas também ela vai sentir fome, será? Vai, claro. Que a fome é... Você já comeu uma pizza inteira e de repente chegou uma sobremesa e você tá cheio, mas a sua cabeça diz assim, poxa, deixa eu comer só um pedacinho desse negócio que tá tão bonito. Ou você já almoçou e de repente chega um outro almoço, um filezão, aquele filezão, sabe? Que lhe dá água na boca. Você tá cheio, mas eu vou comer só mais um pedacinho. É a mesma coisa. Mas foi diferente. Não comi só um pedacinho, não. Comi todo também. Então, o fato é que quando você imagina que o cérebro vai dar uma resposta positiva para os seus desejos, não, é por isso que acontece os fracassos da dieta, os fracassos da malhação, que o cérebro vai, hoje não, eu vou amanhã, não, hoje não. É assim, o cérebro, a gente tem um sistema chamado, tem um livro muito bom, Sistema de Autossabotagem, deixa eu ver quem foi o autor aqui, Sistema de Autossabotagem. Tem um livro muito legal que, por acaso, eu fui emprestar a pessoa, por isso que eu não empresto o livro. Deixa eu ver se eu vejo, se eu acho aqui. Muito legal, muito bom, que fala sobre o ciclo da autossabotagem. De Stanley Rosney e Patrícia Beanes. O ciclo da autossabotagem é muito legal. Muito legal esse livro. Ele fala muito sobre... Deixa eu ver. Eu vou ver depois se eu tenho esses livros, se eu consigo em PDF, eu baixo e mando para vocês. Mas é bem interessante.
Porque nós somos isso, nós somos essa autossabotagem o tempo todo. No caso de paciente cardíaco, essa autossabotagem é para procrastinar a cirurgia. E quanto mais tempo você demora, mais dano você causa ao coração. Aqui. Também o estresse mental é agora reconhecido como fator de risco, em particular, aqueles desencadeados por fatores emocionais presentes durante a interação interpessoal devido à reatividade cardiovascular associada. Ou seja, além de você saber que vai fazer essa interação, essa cirurgia, você tem uma interação com o meio. Você tem um parente que morreu, você tem uma pessoa que faleceu por conta cardíaca. Quando foi, me deu um desespero, tem mais ou menos uns 3 a 4 meses, mais ou menos. Porque eu tive um ataque cardíaco muito forte e isso prolongou, não passava. E isso foi ansiedade. Então, era um ataque cardíaco imensa. Lá se vai eu para o médico. Fui para um médico péssimo, diga-se de passagem. Porque eu fui pelo plano de saúde, então foi o primeiro que aceitou, eu fui. Péssimo ele, péssimo, horrível. Eu não vou falar o nome dele não, porque é antiético. Mas péssimo. E ele não fez exame nenhum, mas ele viu. E era uma das coisas que me interessava enquanto pessoa que conhece. Ia para o Encardio, fazer o exame lá no Encardio com o André. Mas ele estava em congresso, então não deu para fazer por lá. E fui com esse cara. Mas o que eu queria mesmo que ele fizesse a parte da ultrassom mesmo, para eu ver o que estava acontecendo em nível de coração. Ele estava normal. Incrível como passou imediatamente o ataque cardíaco. Porque minha grande preocupação, para quem trabalhou, olha como isso é inserido na nossa mente, para quem trabalhou com válvula mitral, eu disse, poxa, eu vou ter que fazer uma cirurgia de válvula mitral, será que é alguma coisa em nível de válvula mitral? E não era só coisa da cabeça de Alfredinho. Aí os estresses que acontecem com os nossos alunos maravilhosos, que às vezes a gente passa a semana toda pensando neles. Enfim, porque você pensa que é só aula, a gente passa a semana toda pensando em vocês. Falando nisso mesmo, já mandei um e-mail para Gal, não deu nenhum resultado. O quê? Mandou e-mail? Mandei no dia seguinte, que eu fiquei esperando só pro Jaque, que foi a última. Aí eu enviei, mas não mandou nenhum resultado, não. E hoje é o dia de pagar mesmo, esse mês já era. Já não tem nem 50 centavos de desconto. Vou pagar agora. Hoje é o último dia já. Esperei, mas... Ela deve estar esperando de lá da direção, viu? Porque Gal, ela entra em contato direto com a direção para fazer isso. Mas depois tu dá um toque nela, tu fala, recebeu o e-mail dos Eu vou falar com ela. Pode deixar. Bora lá, ó. Coração e mente parecem estar profundamente interligados. Assim, um evento que provoca um impacto mental intenso pode produzir, por exemplo, sensação de dor, de ansiedade, de alegria exagerada, de otimismo, que se estende ao coração, alterando seu ritmo, o que provoca alterações do sistema nervoso autônomo, que, por sua vez, afetam o humor e o comportamento do indivíduo. Quando a gente está apaixonado, não é assim? A pessoa, na hora que você chega lá, e é uma coisa que nos foi tirado com Covid, a hora que você chega na faculdade, que tem aquela pessoa que você está interessado, na hora que você vê, o que é que o coração faz? Bate aceleradamente, porque você começa a produzir neurotransmissores e jogar hormônio no corpo, principalmente adrenalina, porque alguém está chegando. Porque e se essa pessoa for falar? E aquela sensação de que você precisa falar com essa pessoa e você fica treinando. Isso vai, claro, evidentemente, ter uma interação com o que é de cardio também. Porque você está jogando adrenalina e o coração ele vai atender a sua solicitação, vai bater mais rápido. Em uma obra que discute os aspectos psicológicos relacionados ao coração, intitulada A Psique do Coração, e eu vou procurar esse livro também, a autora argumenta que as doenças cardíacas cresceram de tal modo, tanto em estatística como nos noticiários, que podem ser considerados como símbolo dos males da nossa cultura.
coração, o ódio, o rancor, a expectativa. Eu sempre falo no meu consultório que a expectativa é adoecedora e não existe época onde a gente tenha mais expectativa do que o século XXI. É o século da expectativa, porque nesse século nós temos uma interação muito rápida com o que é lúdico e o que é real. O que é lúdico? Netflix, telecine, jogos, você tem tudo na sua mão. Antigamente, na minha época e na época de Ademário, né, Ademário? Se você quisesse ver alguma coisa, você tinha que ir na videolocadora. Eu vou assistir Exatamente. Não é? Alugar a fita. Alugar a fita e você tinha prazo para devolver. E se não devolvesse, multa. E você pegava, se você pegasse 10 filmes, Ave Maria, você precisava de um carro para carregar aqueles 10 filmes. Você não podia pegar um motoboy. Porque aí você tinha que dar conta, porque se você pegasse 10 filmes, se fosse lançamento, era um dia só para você retornar. Se fosse filme mais antigo, 3 dias. Pegava a sexta para entregar segunda-feira no primeiro horário. No primeiro horário, não era assim? Hoje, essa dificuldade de você ir lá e de você voltar, às vezes você não assistiu o filme, você devolvia, às vezes você pagava a multa por conta disso, mas só isso lhe dava dificuldade. Se você estava com preguiça de ir, você não ia. Então você ficava ou não assistindo nada, ou você ia ler um livro, ou você ia caminhar, ou você ia conversar. Hoje em dia, não adianta mais. Hoje em dia está tudo à mão. Está tudo aqui. Está tudo na sua televisão, no seu Smart TV, no seu computador. O que você quiser adquirir, você adquire. Desde as coisas boas às coisas ruins, você adquire dentro do computador. Isso causa um mal de constância na psique que Freud nunca iria imaginar. Na época dele, Lacan, nunca iria imaginar. Só os psicólogos da atualidade conseguem entender o que está acontecendo a nível de psique. Gente, só 5 minutos para eu ir ali fazer um pipe e já volto. Voltei. Ai, meu Deus do céu. Eu tava dormindo quase. Ave Maria, não deu nem 3 minutos. 3 minutos. Que sono bom seu, viu? Que sono bom. Encostei no cantinho, a cabeça, pronto, cochilo. Ave Maria, que coisa boa. Não precisa de ansiolítico. Não, graças a Deus, não. Ave Maria, tem criança gritando.
Então, quando ele fala aqui, ó, que é necessário que investiguemos mais a fundo essa relação entre o psicológico e o coração, caso queiramos diminuir a ocorrência de mortes por doenças cardíacas. Gente, eu já vi gente morrendo em um hospital por dor de amor. Creiam, por dor de amor, por separação, porque não é só a depressão, não. Você tem depressão, mas você tem algo que você está envenenando o seu cardio. O nosso cardio é extremamente importante. Diga, Lu. Desisti, eu ia falar, mas desisti. Por que desistiu? Fale. Pode continuar. Doente de amor. Ai. Busque um remédio pra mim. Isso é Kiko que deve cantar. Amor tanto traz benefícios quanto também adoece, minha gente. Amor adoece. Peraí que eu passei duas aqui, ó. Ok, ó. Uma nova área intitulada Psicologia Cardíaca busca trazer luz sobre os fenômenos relacionados à psique e ao coração, enquanto a utilização da técnica de biofeedback cardíaco surge como recurso tecnológico disponível para avaliação prática da interação mente-coração, a partir dos conhecimentos científicos desenvolvidos sobre relacionamentos fisiológicos existentes entre o cérebro e o coração, bem como dos avanços da neurocardiologia e suas aplicações clínicas. Gente, biofeedback é um negócio fantástico, cara. Eu vou tentar trazer para a faculdade, mas não agora. Porque o biofeedback ele não é barato, ele é caro. O biofeedback ele foi implantado pela NASA. É um circuito eletrônico. Tem muitos. Aqui em Feira de Santana só tem um psicólogo que faz neurofeedback, que por acaso fui eu que trouxe ele para cá, para Feira de Santana. O biofeedback que eu conheço, sabe? Pode ter outros. O biofeedback, você coloca uns eletrodos em nível do... Quando você faz eletroencefalograma, você não bota os eletrodos em têmpora, em parte do crânio. Então, o biofeedback faz a mesma coisa. E ele faz essa interação junto com a parte de computador. Não é barato isso, não. É caro. O curso é caro, bem como o biofeedback também é caro. E você fazendo isso, você verifica, você põe imagens no computador. Você põe imagens de praia, imagens de vento, imagens de coração, poesias, músicas, algo sensível, e isso o seu cérebro vai ter um relatório que vai sendo processado para que você entenda, para que o psicólogo entenda o que é aquele processo, como se fosse um eletrocardiograma. O eletrocardiograma, o médico não entende aqueles risquinhos que parece a letra de vocês, aqueles risquinhos, as catexias, as subidas e descidas, tal. Então, o biofeedback dá a mesma coisa, só que em nível cerebral, em frequência de ondas cerebrais. E aí ele vai dizer, está faltando oxigênio mais em lobo temporal direito, lobo temporal esquerdo, lobo frontal, occipital ou parietal, coisas que provavelmente vocês deram em neurociências, em neurofisiologia. Não deram? Essas partes do cérebro vocês não deram em neurofisiologia? Sim. Então, isso é extremamente importante para a psicologia, viu? O futuro da psicologia é mais ou menos isso aí. Essa interação entre o que é mecânica cerebral e a psique. Porque o que é onde não tem oxigênio, onde tem mais frequência, por exemplo, se sua frequência for maior em nível de dopamina, em lobo temporal direito, você é mais fantasiosa. Você é aquela pessoa que sonha, porque o lobo temporal direito
ele mecaniza toda a parte de ilusão, de fantasia. É a parte artística do cérebro. O lobo temporal esquerdo é a parte mais realista. Então, se você tem mais oxigênio ou mais impulsos elétricos em lobo temporal direito, você tem muito mais atividades voltadas ao lúdico. Se é em nível de lobo temporal esquerdo, você tem mais a parte real. Então, se você for fazer uma análise em biofeedback, você vai ter uma certeza maior. Uma pessoa extremamente compulsiva, uma pessoa extremamente venal, aquela pessoa briguenta, aquela pessoa que, sabe, fala antes de pensar, provavelmente tem uma atividade cerebral muito maior em lobo frontal. Tá? A pessoa que tem atividades diferenciadas, tem um equilíbrio maior, que está mais em nível... a pessoa que, por exemplo, tem espasmos em nível motor, pode estar em nível de occipital ou parietal, porque a parte toda motora ela está mais acima do cérebro. Então, isso te dá uma leitura que não é para não é para a neurologia, mas sim para a psicologia, que aí vai ser os biofeedbacks. E aí dá uma leitura maior. Mas isso é uma extensão mais mecânica da psicologia, e isso é muito interessante, porque muitos psicólogos, por exemplo, a pessoa que é especialista em TCC, se alguém for apaixonado por TCC, vai me entender isso. Eu costumo dizer, se eu falar isso para... Tem uma professora maravilhosa chamada Luna, que ela trabalha com... Para além do TCC, ela é behaviorista. Então, eu sempre digo que os behavioristas e o pessoal que faz terapia cognitivo-comportamental, ele é a parte médica da psicologia. É o psicólogo, salvo muitas pessoas, viu, gente? Não é afirmação, não. Isso é uma leitura minha, viu? Para depois dizer assim, Alfredo está afirmando isso. Não, é uma leitura minha. Muitos dos psicólogos não entendem o existencialismo. E o existencialismo está para além do que é o factual. É muito mais em nível de fenômenos do que em nível biológico. É um fenômeno. Então, o TCC ele trabalha muito na didática do acontecer. E isso é isso e acabou, entende? Então, quando você passa em nível de fobia, o TCC é fantástico, porque ele vai ter exercícios mecanizados para a fobia. Mas em nível existencial, o não sei. O que você está sentindo? Não sei. Por que você veio para cá, para a terapia? Não sei. Isso daí, o TCC não dá conta, por vezes não dá conta, porque está mecanizado, digo que é a parte médica da psicologia. O biofeedback é uma parte mais contundente da psicologia, porque essa parte vai dar entendimento do que está acontecendo em nível cerebral, que vai auxiliar o neuro nisso daí. Normalmente, o psicólogo que trabalha com neurofeedback está trabalhando muito atrelado ao médico. E isso é muito legal. É uma nova concepção da psicologia. Isso é muito, 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 muito legal. Então, aqui é onde surge a psicologia cardíaca, que a gente não vê aqui no Brasil, tá? Nos Estados Unidos, onde esta designação surgiu e se difundiu, a psicologia cardíaca é considerada uma especialização da área da psicologia da saúde. Leia-se que no Brasil é psicologia hospitalar, lá nos Estados Unidos é psicologia da saúde. E trata das questões psicológicas associadas a doenças cardíacas, procurando desenvolver principalmente a resiliência entre os pacientes no pré-operatório e promover a reabilitação em pacientes do pós-operatório da cirurgia cardíaca. É o que eu fazia dentro do Encardio, sem saber que era psicologia cardíaca, porque não era algo que eu estava desenvolvendo, tá? O que é que a gente fazia? A gente fazia o pré-operatório, essa parte de resiliência, essa parte de entendimento do que estava acontecendo em nível de pensamento, e
verificava também em pós-operatório. O que ficou constatado, e era isso que eu queria estudar, é porque a grande maioria dos pacientes de cirurgia cardíaca, principalmente em troca de válvula mitral, ou biológica ou mecânica, entrava em depressão pouco tempo depois. Depressão, transtorno de ansiedade e muito mais depressão. Será, e era essas perguntas, e quando a gente faz metodologia do trabalho científico, vocês que tiveram metodologia do trabalho científico, para que você faça um artigo, você precisa de uma pergunta. Para que você faça, o que é que move o cientista? A pergunta. Então, qual seria a pergunta do meu artigo? Por que pacientes pós-cirúrgicos em cirurgias de válvula mitral entram em depressão? Seria a minha pergunta, a minha hipótese. E depois viria um título que teria lançado. Tá? Gente, a gente está terminando nossa aulinha, linda, maravilhosa. E eu queria que vocês fizessem um trabalho para a próxima semana. Haja vista que nós só temos mais 3 semanas de aula e aí termina o semestre. Eu queria que vocês pesquisassem psicologia cardíaca para além desse artigo. E que vocês fizessem, dentro dessa pesquisa, uma lauda só, tá? Não precisa 2, 3, 4, não. Uma lauda só. Se quiser escrever mais, pode escrever. Tá faltando aqui Thalia. Aí Thalia e Kézia, estão faltando essa aula, vocês avisam para ela, que vai valer a nota para vocês, tá? Uma nota de 1.000 pontos. E vocês vão me mandar isso via e-mail. O e-mail você já sabe qual é, alfredo.neto@croton.com.br. E vocês vão me mandar essa semana para eu corrigir. Na semana que vem eu já dar a nota e a gente poder discutir. Faça essa pesquisa sobre psicologia cardíaca. A gente vai terminar a aula agora. Um beijo e um queijo. Essa aula, para mim, foi muito massa, foi muito legal, apesar de, realmente, como concordo com o Kiko, às vezes cansa um pouquinho, mas... Uma lauda, no caso, a gente vai ler vários artigos que a gente quiser, vai escrever um pouco sobre a psicologia cardíaca. Exatamente. Leiam bastante, tragam coisas novas. Pode ver vídeos também, né? Oi? Pode ver vídeos também no YouTube? Pode sim. Mas tudo, vamos trabalhar dentro da metodologia da ABNT, tudo com referência bibliográfica, tá bom? E isso pode, de repente, viu, Paula, entrar naquilo que você estava propondo a gente escrever alguma coisa. De repente, a gente pode escrever algo sobre psicologia cardíaca no Brasil. Já deu os pontos dos resumos? Eu mandei Sim. Já sim. Eu vi o seu resumo. Vixe, eu nem fiz esse resumo, senhor. Já que também mandou. Esqueci totalmente. Ainda dá tempo de mandar? Dá sim. Manda os dois. E, dependendo de como vocês façam, a gente pode escrever já algo sobre isso, tá? Já é uma ideia. Já que no Brasil a gente não tem psicologia cardíaca, a gente pode pegar a experiência de lá do Encardio e montar um livro sobre isso. Tá bom? Um beijo, minha gente. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Por favor, avisem a Kézia e avisem a Thalia sobre a aula. E vamos que vamos, até semana que vem, com fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele possa nos guiar, possa nos sustentar, possa nos dar paz e nos livrar dos Covids da vida. Amém. Tchau. Deus lhe abençoe. Tchau, bom dia. Amém. Bom dia. Bom dia. Bom dia, senhor Aldemar. Vai. Deixa eu parar essa gravação. Cadê que para?